É alguém que não precisa mais de reparos. Por quê? Porque a plenitude do Senhor se faz. Paz seja com vocês. Que vocês, queridos, estejam tão completos, tão repletos, tão organizados interiormente, que vocês possam refletir o Senhor. Porque quando eu estudava sobre isso e quando eu lia mais sobre isso, queridos, vamos pensar juntos. Eles estavam de portas trancadas. Muitas pessoas com falta de paz buscam isolamento. Não é verdade? Quantas pessoas estão em depressão e buscam se afastar de pessoas e começa muito sutil, né? Eu não quero mais estar no meio de muita gente, eu vou ficando sozinho, eu vou dando evasão a pensamentos negativos e quando eu menos espero eu estou isolado. Isso é muito perigoso, porque nesse lugar de isolamento, o inimigo, ele encontra brechas para agir. Porque a pessoa começa a sentir um sentimento de menos-valia, de menosprezo, né? De que ninguém cuida, de que ninguém ama, de que ninguém percebe. E esse turbilhão de sentimentos vai dando a um lugar que não é um lugar saudável, que não é o lugar que o Senhor nos chamou a estar. Mas, embora os discípulos estejam, né, de portas trancadas, a Bíblia diz que estavam juntos. Olha que lindo, olha que lindo. Então eles já haviam compreendido que eles precisavam andar em unidade. Queridos, não esteja sozinho nas suas aflições. Não esteja sozinho nas tribulações que querem tirar a paz do seu coração. Compartilhe com alguém que você confia. Busque estar no meio da igreja. Busque esse cuidado, porque quando nós estamos juntos, queridos, o Senhor, além de nos revelar aquilo que precisamos, aquilo em que nós precisamos ser alimentados, Ele nos dá. É também uma forma da gente ser ajudado. Não estar sozinho também é uma forma de ser ajudado. E aqueles discípulos, eles permaneceram, mesmo na ausência física do mestre, eles permaneceram juntos. Permaneceram juntos. Então, a gente já abre aqui uma atenção, um alerta, para a gente não andar sozinho. A Bíblia diz desde o início que não é bom que o homem ande só, né? Ele fez o adjuntor aí, né? No sentido homem, mulher, marido, esposa. Mas, no geral, não é bom que andemos sozinhos. Então, lugar de isolamento não é esse lugar que o Senhor chamou a gente a ocupar. E é interessante, queridos, que a Bíblia declara, relata que aqueles homens estavam com que sentimento? Deixa eu ouvir de vocês. Medo. Eles estavam com medo. Gente, medo é um sentimento que acompanha o ser humano desde a origem. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? Qual o sentimento primeiro que tomou conta deles? Medo. Muitos relatos da neurociência diz que o bebê, ao nascer, o primeiro sentimento, a primeira emoção que é despertada ali é o quê? O medo. Né? E vamos entender um pouco isso, olha só. Diante da psicologia, também diante da neurociência, a gente entende assim. Existe uma sobrecarga sensorial quando a criança nasce? Sim. Porque ela está num lugar de acolhimento, né? Um lugar escuro, um lugar onde ela está quentinha, protegida. E aí, de repente, ela vai para um outro meio, com muita claridade, né? Com grito, com som. A criança precisa respirar mais profundamente, vem o primeiro suspiro, o medo. É evidenciado um alto nível de cortisol naquela fase inicial da criança. Cortisol é hormônio de estresse. Então revela ali que aquela criança teve aquele susto, aquele bem-vindo ao mundo. Bem-vindo à nossa realidade. Na vida, queridos, nós em algum momento seremos surpreendidos pelo medo.
E queridos, tem pessoas que até imaginam que a ausência de medo é a coragem. Não é verdade. Uma pessoa corajosa, ela encontrou a capacidade, a habilidade de vencer o medo. Mas não é que ela não tenha mais medo. O medo é importante em alguns momentos para a gente não sair fazendo coisas à torta e à direita. Ah, eu vou me jogar lá de cima que eu não tenho medo. Não. Então, tudo que o Senhor trouxe para o ser humano em equilíbrio, né? Em equilíbrio, a gente sabe que é para ajustar, que é para regular o ser humano. Mas a partir do momento que as coisas potencializam, elas fogem do controle, aí a gente percebe que sai do que é saudável para o patológico, né? Então, os excessos, querido, nós temos ou não vivido um momento de excessos? Se você parar para pensar quantos estímulos você tem ao longo do dia, é uma hiperestimulação, é coisas assim excessivas, porque começa no celular, se você liga uma televisão, se você anda, o trânsito é tanto outdoor, é gente entregando papel, é tanta informação ali que permeia o seu dia, isso é excesso de estímulo. O excesso de estímulo leva a pessoa a ficar o tempo todo em alerta, né? Eu tenho que ler isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que saber daquilo, eu tenho que aprender isso, é exigido que eu saiba mais. E aí, queridos, a gente sai do lugar da criação. O lugar da criação, eu até falo para os meus pacientes, o Senhor Jesus, Ele nos fez num lugar que Ele sabia que era próprio para nos regular. Onde foi? O jardim. Como eu me sinto bem no jardim. Como eu me sinto bem andando num lugar verde, né? Como eu me sinto bem ouvindo o barulho de uma água, uma cachoeira. A gente sente ou não se sente bem assim? Porque isso revela a nossa essência, o lugar onde o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para habitar o jardim. E o que é que o Senhor tem preparado para a gente? Um lugar, querido, que é perfeito. Ele fala que tem árvores que a gente nunca provou, tem frutos que a gente nunca provou. Eu fico imaginando um rio de águas vivas, cristalinas, que sai do trono, é ouro na rua. Gente, isso é contato com a natureza. O Senhor nos reservou uma cidade linda, um lugar lindo. Então, o Senhor, Ele está nos ensinando, ei, a sua essência foi feita em equilíbrio. Você desregulou. Não é culpa do Senhor, né? Você desregulou. O ser humano em seus excessos levou a própria humanidade a viver o caos. Não é culpa do Criador. E aí, quando a gente percebe a falta de equilíbrio, os excessos, né? Levando a altos níveis de cortisol, o ser humano está irritado, o ser humano está impaciente, o ser humano já não tem conexão profunda com as pessoas, porque ele não tem nem paciência de ouvir. Né? Tem pessoas que nas poucas palavras que usa no celular, manda carinha, manda emoji, acho que é esse nome, né? Para facilitar ali, para dizer assim, ó, estou resumindo tudo aqui, ó.